Pois, aqui, no capítulo 27, que se encontra o altar do holocausto, o altar de bronze, onde Deus se manifesta em justiça, encontrando o pecador em amor pelo sacrifício de Cristo. No altar de bronze, Deus oferece-se à fé do fiel, não no seu ser espiritual como soberano objeto de adoração dos santos, mas nas suas relações com os pecadores, segundo a sua justiça. É ali que os pecadores se apresentam a Ele, participando do benefício desta obra em que Cristo, pela poderosa operação do Espírito Santo, se ofereceu a Deus sem mancha, tendo satisfeito a todas as exigências da sua justiça e, além disso, tendo-o glorificado em tudo o que ele é. Cristo tornou-se aquele bom odor do sacrifício no qual, saindo do mundo, nós podemos nos aproximar de Deus. E Deus entra em relação com os pecadores que se voltam para Ele. Como tais, encontram o seu pecado apagado pela cruz e beneficiam do bom perfume do sacrifício daquele que se apresentou como um perfeito holocausto. O sacrifício pelo pecado, queimado fora do campo ou fora do arraial, era outra coisa. Ali ninguém se aproximava. Cristo foi feito pecado por Deus e tudo se passa entre Deus e Ele, ou seja, Cristo. Mas aqui nós aproximamo-nos de Deus. Após termos visto as partes do tabernáculo que serviam para as diversas manifestações de Deus, consideraremos agora o serviço que lhe era prestado no átrio e nos lugares onde ele, Deus, se manifestava. Leia, por exemplo, neste capítulo 27, o versículo 20. Os sacerdotes deviam vigiar para que a luz brilhasse sempre no candelabro, colocando do lado de fora do véu, que escondia o testemunho interior, e durante a noite. Esta luz era a da graça e do poder de Deus pelo Espírito, que manifesta Deus espiritualmente. Não era o próprio Deus sobre o trono, onde o seu ser soberano guarda o tesouro da sua justiça. Isso só Cristo, na sua pessoa e na sua natureza, podia sê-lo. Também não era a justiça, nas suas relações com o homem pecador, fora do lugar santo. Era uma luz mediante a qual ele, Deus, se manifesta pelo poder da sua graça, mas que liga suas relações com o homem, considerado como santo, o homem santo, ou como consagrado ao seu serviço, ao serviço de Deus, ao mesmo tempo que era a manifestação de Deus. Essencialmente, essa luz prefigurava o Espírito Santo. É o que vemos em Apocalipse. Mas o Espírito Santo podia permanecer sobre Cristo homem, e isto sem medida, ou então podia agir sobre outros da parte de Cristo, e por graça, como espírito de profecia, ou de outra maneira mais abundante, mais completa, como teve lugar após a ressurreição de Cristo, quando o próprio Espírito Santo desceu. Mas, quaisquer que tenham sido essas manifestações e o modo de ação do Espírito nos homens, do Espírito Santo nos homens, o seu poder, o poder do Espírito Santo, exercia-se perante Deus e para o manifestar, segundo a energia do próprio Espírito Santo. Mas o sacerdócio era essencial aqui para manter essa relação entre a energia do Santo Espírito e o serviço dos homens em quem ele se manifestava, a fim de fazer brilhar a luz. Leia no capítulo 27 os versículos 20 e 21. É por isso que encontramos logo a seguir a ordem para o estabelecimento do sacerdócio. Mais uma observação aqui em relação ao que nós já destacamos
Deus entra em relação com os pecadores que se voltam para Ele, é bom nós observar que é interessante saber que a palavra queimar não é a mesma em hebraico, que se trata do sacrifício pelo pecado e quando é questão do holocausto. Neste último caso, a palavra é a mesma que para queimar o incenso. Acrescentarei aqui uma palavra acerca dos sacrifícios. No sacrifício pelo pecado queimado, fora do campo ou fora do arraial, Deus saía do seu lugar para punir, para tirar vingança do pecado. Cristo colocou-se no nosso lugar, levou os nossos pecados e é morto para tirar o pecado pelo seu sacrifício. No sacrifício pelo pecado, o seu sangue foi derramado, mas esse sangue, infinitamente precioso, foi levado pelo sumo sacerdote ao lugar santíssimo e colocado sobre o propiciatório em figura no tabernáculo. Em figura de Cristo no tabernáculo. Assim, foi posto o sólido fundamento de todas as nossas relações com Deus, porque para aquele que se aproxima, o pecado já não existe aos olhos de Deus. Para aquele que se aproxima de Deus, o pecado já não existe aos olhos de Deus. Mas que Deus tenha plenamente atingido o pecado em julgamento pela efusão do sangue de Cristo, ainda não é tudo. A obra que Cristo realizou foi perfeitamente agradável a Deus. Como é dito, glorifiquei-te na terra. Deus é glorificado nele. Deus devia a Cristo em justiça glorificá-lo junto de si mesmo. Todo o ser de Deus em justiça e em amor tinha sido plenamente glorificado e publicamente no universo. E por isso a sua justiça devia a Cristo o colocá-lo numa posição que estivesse plenamente em relação com a sua obra. Certamente que o seu amor não se recusaria a isso. Toda a verdade não consiste, pois, em compreender que a santidade de Deus, após ter tirado vingança, tinha sido plenamente satisfeito na morte de Jesus e já não tinha mais nada a fazer. Para todo aquele que sabe que a sua natureza, como filho de Adão, e ainda menos na lei, não há nenhum recurso para o pecado. Importa também compreender que há, pela fé em Jesus, a justiça do próprio Deus, uma justiça justificante. Somos feitos agradáveis no bem-amado. Deus teve de ressuscitar Jesus em consideração pelo que ele tinha feito e colocá-lo à sua direita. E uma vez que ele lá está agora e ali levou o seu sangue, também nós, objeto ou objetos dessa obra, devemos, em virtude dela, ser aceitos, da mesma maneira que ele, Jesus, foi. Assim o crente, ao aproximar-se como pecador do altar de bronze, onde o sacrifício é oferecido, tendo o caminho aberto pelo sangue, estando o véu já rasgado, aproxima-se de Deus manifestado em santidade, mas faze-o segundo o bom odor do sacrifício de Cristo. Expressão que não pode ser aplicada ao sacrifício pelo pecado, que era queimado fora do campo, fora do arraial, porque é lá que Cristo foi feito pecado, segundo todo o bom odor da sua dedicação e da sua obediência até a morte e morte de cruz. Por outro lado, é como sacerdotes que os sacerdotes se aproximam do lugar santo e ali entram. Falaremos disto mais tarde. Em relação também ao que nós dissemos, o que foi dito, por exemplo, mas o Espírito Santo podia permanecer sobre o Cristo homem, e isto sem medida, ou então podia agir sobre outros da parte de Cristo e por graça.
como espírito de profecia, ou de outra maneira mais abundante, mais completa, como teve lugar após a ressurreição de Cristo, quando o próprio Espírito Santo desceu. Note, por exemplo, ou compare também Zacarias capítulo 4. Leia Zacarias, todo o capítulo 4, para o estado milenário sobre este aspecto. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.